Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Plasticamente. Eu sou a Adriana Milani, cirurgia plástica, e hoje estou com uma convidada que vai falar sobre um assunto que é, ou deveria ser, muito do interesse dos pacientes de cirurgia plástica. É uma parte relegada a um plano de menor importância, quando na verdade é talvez o caminho pelo qual os pacientes chegam nos seus resultados, que é a cicatrização. Então, Vanessa Brendler, muito obrigada por estar aqui comigo. A Vanessa que é médica e ela trabalha com oxigenoterapia hiperbárica e tratamento de feridas, cicatrizes. E eu tô muito feliz por poder conversar contigo, esclarecer dúvidas minhas, dos pacientes e principalmente colocar os pacientes a par desse processo, né, que ao mesmo tempo é tão distante deles até que eles comecem a viver, que é a cicatrização. Obrigada, Vanessinha, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Adri, muito obrigada pelo convite. É um prazer vir a Caxias para conversar contigo, né? Eu que te conheço da época da faculdade, porque a Adri era residente da cirurgia plástica quando eu era doutoranda, e ela era, assim, um exemplo para mim, né, de médica. E estar aqui contigo hoje, conversando, é um grande prazer. Muito obrigada. Igual, querida. E aproveitando o gancho, eu queria que tu me contasse, então, o que aconteceu desde quando nós convivíamos. Então, como é que foi a tua trajetória? O que te fez ir por esse lado do tratamento de cicatrizes, feridas? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Então, eu me formei em medicina na Fundação, né? Que é ali junto com a Santa Casa, em 2012. E eu sempre pensava em fazer dermatologia, mas depois que eu me formei, acabei conhecendo a medicina hiperbárica, que a gente não tem contato durante a nossa formação, infelizmente, né? E na medicina hiperbárica, a gente acaba tratando muitos pacientes portadores de feridas, não pacientes portadores de doenças dermatológicas, né? E acabei me encantando, assim, com os resultados, com o tratamento, e decidi fazer a minha formação nessa área. Mas a medicina hiperbárica, ela ainda não é uma especialidade médica no Brasil. Então, eu fiz um curso da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. Depois, eu fiz pós-graduação em Medicina Hiperbárica na Santa Casa de São Paulo. Fiz muitos cursos no exterior, assim. E como a maior parte dos pacientes que fazem oxigenoterapia hiperbárica são portadores de feridas, a gente tem que estudar muito a parte de cicatrização, de curativos, né? De ver o paciente como um todo, assim. E essa parte de cicatrização, quem acaba trabalhando mais são os enfermeiros, né? Então, eu tenho uma colega que é enfermeira, que é a Débora, que me acolheu lá na clínica de hiperbárica, porque ela já trabalhava com hiperbárica quando eu cheguei lá, né? E ela já trabalhava com feridas, então ela foi me ensinando muita coisa. Eu comecei a ir com ela nos congressos de enfermagem para aprender sobre curativos. Depois eu conheci o ILMA, que é a Sociedade Europeia de Tratamento de Feridas, que é mais voltada para médicos mesmo. Comecei a frequentar os congressos deles, comecei a seguir muito os guidelines deles, né? E é uma formação meio autodidata, assim, porque não existe uma residência médica, né, nessa área. Eu imagino que tu teve que garimpar conhecimento, né? E garimpo até hoje. Com certeza. E isso não deixa de ser um reflexo de como nós estamos encarando feridas e cicatrizes, né? A gente realmente age como se elas não existissem, ou ainda quando se refere a cicatrização, é como se fosse algo indesejado, quando a gente sabe que se não fosse a cicatrização, nenhuma cirurgia plástica seria possível, né? Então, que venha à luz, que mais pessoas façam o teu trabalho, né? Ou sigam os teus passos, e que sim, sejam equipes multidisciplinares com o médico, né? Não assim, delegando às vezes, isso é assunto do enfermeiro, ou até do enfermeiro, isso é assunto do técnico de enfermagem, mas que a gente consiga dar à cicatrização o devido respeito. Eu acho que é por aí. E tu podia nos falar um pouquinho, falar para as pacientes principalmente, que é para elas que a gente está conversando, como é que é a cicatrização? Como é que acontece a cicatrização? Então, a cicatrização, ela é um processo dinâmico, né? E a gente divide didaticamente em 3 fases, que é a fase inflamatória,
que no inicinho dela vai ser a fase de hemostasia, né? Que é logo que a gente tem aquela agressão no tecido. E ela vai durar de 1 a 3 dias, mais ou menos. Depois a gente tem a fase proliferativa, que é quando vai se formar ali o tecido de granulação e o epitélio depois, que ela vai durar de 5 a 20 dias. E depois a gente tem a fase de remodelamento ou de maturação, que vai durar aí até 1 ano, né? 1 ano e pouco, que é quando as pacientes nos perguntam muito, tá, mas como é que vai ser o resultado da minha cicatriz, né? Então a gente tem que esperar para ter esse resultado final, né? Repete. Repete. Então a gente pode-se dizer que uma cicatriz leva em torno de 1 ano, 12 meses, 365 dias, para a gente ter, então, uma amostra do que ela vai ser quando pronta, é isso? Perfeito, isso mesmo. E aí, assim, Faz um recorte aí para nós, por favor, Júnior. Eu gosto muito de explicar também que existem, né, 2 tipos de cicatrização, que é a cicatrização por primeira intenção, que é Perfeito. quando o paciente faz uma cirurgia, por exemplo, que ele sai com os pontos, né? E aquela cicatriz, ela vai evoluir ali dentro do esperado. E a cicatrização por segunda intenção, que é a famosa cicatrizar de dentro para fora, né? Que é, então, quando abre um ponto, que a gente chama de deiscência de sutura, né? Ou quando o paciente tem um trauma, que ele tem uma perda tecidual. E aí, a gente vai proporcionar as condições adequadas para que aquela lesão cicatrize de dentro para fora. Então, esse é um processo mais lento. A fase de proliferação, ela vai ser maior, né? Porque a gente tem que produzir tecido para preencher aquela área ali que foi perdida. E aí, as condições, elas são diferentes. Uma cicatrização por primeira intenção, ela acontece num meio seco, né? No pós-operatório, a gente deixa ali o curativo sequinho, né? A FO limpinha. Perfeito. Já na cicatrização por segunda intenção, a gente deixa o meio úmido. A gente faz a gestão do exudato para que a gente tenha uma umidade adequada no leito da lesão. Então, não pode ficar nem muito úmido e nem muito seco. Porque a gente sabe que a cicatrização por segunda intenção, ela acontece mais rápido em ambiente úmido. Entendi. Então, assim, quando que a gente consegue dizer que aquela cicatrização não rolou por primeira intenção e a gente está indo por uma cicatrização por segunda intenção? Existe um dia, é no final da segunda fase? Quando é que a gente consegue identificar se a nossa cicatrização por primeira intenção deu certo? Geralmente, quando os bordos começam a se afastar, né? Quando a gente começa a ter ali uma drenagem de secreção maior, né? O paciente identifica, e o médico, né, que tem uma área tecidual exposta, né? Isso geralmente é em torno de 15 dias, 20 dias de pós-operatório, assim. Tá, então assim, aí a gente já pode falar um pouquinho sobre o que é normal, o que não é. Um dolorimento, um pouco de vermelhinho, em teoria a gente pode dizer que é normal. E o que pode nos preocupar e merecer mais cuidado, nos levando a uma cicatrização de segunda intenção, seria a secreção. Que outros sinais a gente deveria prestar atenção para saber que a nossa cicatriz não está indo como nós esperávamos? A nossa preocupação sempre é de uma infecção secundária, né? Muitas vezes, a deiscência de sutura, que é a abertura dos pontos, né? Se pensa que acontece por uma infecção, mas na verdade ela pode acontecer por outros fatores, né? Por exemplo, uma tensão maior ali na área da sutura, um edema que o paciente teve exagerado naquela região e acaba afastando um pouco os bordos, um movimento que o paciente fez a mais, um paciente tabagista que tem um fator de risco, né, aí para fazer uma deiscência de sutura, um paciente diabético, e aí ele faz essa deiscência de sutura e muitas vezes ele faz uma infecção secundária. Ele infecta aquela lesão que está aberta. Entendi. Então, ele não foi uma infecção cirúrgica. Ele teve uma deiscência que acabou infectando, né? Então, o que a gente vê de sinais? A gente vê uma hiperemia maior, né? Uma vermelhidão maior, porque um pouco vermelho é normal, porque a gente tem um processo inflamatório ali, né? Calor em volta da lesão, um exudato, né? Uma secreção mais purulenta, mais espessa. Fétida. Fétida.
Então, são esses sinais que a gente tem que observar, né? O paciente, o cirurgião plástico assistente, né? Que é quem está acompanhando o paciente no pós-operatório. Ou a equipe, né? Até o fisioterapeuta, o enfermeiro que está acompanhando ele. E assim, a gente vê que os pacientes, às vezes, têm uma certa ansiedade de ver o seu ferimento logo ali no primeiro, no segundo, terceiro dia. A gente sabe que existe um período ali em que não tem muito como a gente está procurando por deiscências, porque ainda não chegou a hora de... Eu digo para os pacientes assim, minha cicatrização tá indo bem. Querida, tu nem tem cicatriz, tu só tem uma pele perto da outra. A gente vai saber isso ali pelo 21º dia. Então, dentro desse período, é muito importante que o paciente não se coloque nessas situações que tu falou, né, de se movimentar demais, ou que o cirurgião tente, na medida do possível, não colocar o paciente numa situação de muita tensão entre os bordos da ferida, né. Às vezes o paciente não entende, mas sobrou um pouquinho de pele. Pois é, às vezes essa é a sobrinha necessária para que a cicatrização aconteça, né? Então a gente precisa que o paciente entenda a cicatrização também para entender o seu resultado. E me surgiu uma pergunta aqui que está meio fora do script, mas dentro disso, o que tu acha do paciente se movimentar em 24 horas de pós-operatório? Como tu vê isso do ponto de vista cicatricial? Assim, se movimentar voltando para sua rotina, né? Que hoje em dia tem muitos procedimentos que são propostos no sentido de que o paciente retome a sua rotina sem ter esse período de repouso que a gente costuma preconizar. Eu acabo não me envolvendo muito com essa questão de tempo de volta de rotina, assim. Eu deixo isso sempre a critério do cirurgião, porque foi ele que sabe muito mais do que eu como que ficou a tensão também, né, daquela ferida operatória, assim. Então, isso eu sempre deixo a critério do cirurgião. Às vezes, as pacientes me perguntam, doutora, eu posso fazer tal atividade? Eu digo, olha, pergunta pro teu cirurgião, né? Claro que quando a paciente está tratando conosco uma lesão, por exemplo, assim, ela teve uma área de necrose, a gente tá cicatrizando por segunda intenção, né? Ou ela teve uma deiscência de sutura, ela tá cicatrizando por segunda intenção. Aí, se eu vejo que uma atividade física vai dificultar a cicatrização por causa daquela região ali, ou por conta do curativo que a gente tá usando, eu peço para a paciente não fazer atividade física por tantos dias, né? Porque aí envolve muito a minha parte. Porque essa questão do pós-imediato, pós que dá certo, digamos, eu acabo não vendo. Né? Esse pós-operatório normal, digamos assim, né? É mais o cirurgião. Mas, claro, às vezes elas vêm também fazer algum protocolo profilático conosco e acabam nos perguntando. Mas daí eu sempre deixo a critério do colega essa questão. A gente vai falar também sobre a profilaxia, né? Vocês atuando não somente naqueles casos em que deu problema, mas também como prevenir alguns problemas. E a gente falou, né? Tu comentou sobre o tabagismo como sendo um fator que coloca os pacientes em risco de cicatrizar mal, né? E além disso, que outras condições o paciente apresenta que levam ele a ter mais chance de problemas cicatriciais? Então, a gente divide basicamente em duas partes, os fatores locais e os fatores sistêmicos, né? Então, os fatores locais vai ser essa questão de tensão ali dos bordos, que pode ser uma questão da cirurgia, que eu acho que isso deve ser bem difícil para o cirurgião, porque se ele deixa os bordos limítrofes, ele vai ter uma tensão maior, né, na ferida operatória. Mas se ele deixa uma pele um pouco mais solta, o paciente vai depois talvez não gostar muito do resultado porque ficou uma sobrinha de pele. Então, ele vai fazer o máximo que ele puder ali para que tenha, né, um colabamento dos bordos sem uma tensão excessiva, mas com resultado estético bom também. Mas, eventualmente, a paciente, né, porque cada um vai responder de uma forma no pós-operatório. Vai fazer um edema maior do que o esperado e esse bordo vai se afastar um pouquinho. Então, esse é um fator de risco local para a gente ter aí uma deiscência de sutura, né? Ou uma infecção secundária, né? Daqui a pouco o paciente não fez o cuidado local adequado, como o cirurgião orientou, e entrou uma bactéria ali naquela região, acabou fazendo uma infecção e abriu o ponto. Movimentos, né, no pós-operatório.
Se o paciente não seguir exatamente as orientações do cirurgião, também tem uma chance maior de abrir os pontos, porque tu aumenta a tensão local ali. Até uma crise de tosse no pós-operatório pode aumentar, né? Às vezes tem coisas que não dependem nem do paciente, E né? nem do cirurgião, né? Às vezes um sangramento também, um hematoma na aumenta ferida operatória. a Então, tensão. esses são os fatores locais que a gente diz, né? E daí nós vamos ter os fatores sistêmicos, que é o diabetes descontrolado, o tabagismo, a desnutrição, a própria idade do paciente, né? Então, A própria obesidade. obesidade, paciente pós-bariátrica, muitas vezes tem uma dificuldade um pouco maior de cicatrização, né? Então, esses a gente considera como fatores sistêmicos. Uhum. E isso é muito importante o cirurgião avaliar no pré-operatório para ver o que é controlável para tentar diminuir esses riscos, né? De ter uma complicação ali na cicatriz no pós-operatório. Entendi. E assim, vamos entrar no terreno da oxigenoterapia hiperbárica. O que seria? E aonde que entra na nossa história aqui da cicatriz? Certo. A oxigenoterapia, ela é um tratamento regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina no Brasil desde 95. Então, muitas pessoas falam que é um tratamento moderno, tecnológico. Na verdade, é um tratamento mais antigo, né? Mas que não era muito conhecido, assim. O que a oxigenoterapia faz, então? A gente está em uma atmosfera de pressão ao nível do mar. O paciente ele vai entrar numa câmara, que a gente chama de câmara hiperbárica, que é um vaso de pressão para ocupação humana. E essa câmara ela vai ser pressurizada, então, na grande parte dos protocolos a 2,4 atmosferas de pressão, que equivale a um mergulho de 14 metros de profundidade a pressão que é exercida em cima do corpo do paciente. Aqui a gente inala oxigênio a 21%, que é do ar ambiente, e dentro da câmara o paciente vai inalar oxigênio a 100%. Aí a lei de física aumenta a pressão, reduz o volume da massa gasosa pelo aumento de pressão, empurra esse ar lá no alvéolo pulmonar, dissolvendo oxigênio no plasma. Então, a gente aumenta a concentração de oxigênio em toda a corrente sanguínea do paciente e, consequentemente, na área que é o nosso objetivo, né? Então, na verdade, não é um efeito local, é do sistêmico. organismo. Exatamente. Olha só, Às vezes o tanta paciente ou ignorância. até os médicos acham que a oxigenoterapia ela é tópica. Exato. Ou pelo menos, além de sistêmica, tópica, né? Mas e não. aí, o que acontece? Eu explico assim É tipo um de uma... tabagismo ao contrário. De uma forma assim, mais visual para o paciente, né? É como se o corpo dele fosse uma garrafinha de água com gás quando ele tá dentro da câmara, onde o gás está todo dissolvido no líquido. É o mesmo princípio físico, né? Quando o paciente sai da câmara, é como se a gente estivesse abrindo essa garrafinha de água com gás. Aos pouquinhos, ele vai eliminando aquele excesso de oxigênio pela respiração, sem sentir nada, né? E aí, no outro dia, a gente faz uma nova sessão do tratamento, que é para aumentar de novo o aporte de oxigênio na corrente sanguínea. Então, durante o tratamento, além do oxigênio que a gente tem carreado pela hemácia, né? A gente também vai ter oxigênio dissolvido no plasma sanguíneo. Então, o efeito, ele é na hora e também depois um pouco. Imediatamente depois, porque aí esse excesso de Logo. oxigênio já vai ser Entendi. eliminado pela respiração. Claro que os efeitos da oxigenoterapia, ela vai desencadear esse excesso de oxigênio, uma cascata de eventos bioquímicos que vão ficar agindo ainda no organismo do paciente, né? Mas as moléculas de oxigênio dissolvido no plasma é principalmente no momento que o paciente está dentro da câmara. Por isso que, assim, em alguns casos de sofrimento isquêmico, que a gente vê que é um sofrimento isquêmico mais crítico, de areola, por exemplo, ou de retalho abdominal, às vezes a gente usa 2 sessões no dia. Faz uma sessão no turno da manhã e uma sessão no turno da tarde, justamente para tentar manter viável aquele tecido E até que a vascularização... Essa frequência, né, que nem no caso de sofrimento isquêmico de areola, é determinado pelo que vocês encontram naquele momento ou existem protocolos para determinados tipos de ferida? A oxigenoterapia, o padrão dela é 1 vez ao dia, né? Quando a gente pode fazer 2 vezes ao dia, até 3 vezes ao dia, dependendo da gravidade do caso e da complicação ou da doença que nós vamos estar tratando, né? Então, assim, um sofrimento isquêmico, né? Que é o que a gente mais trata com oxigenoterapia na cirurgia plástica. Eu nunca fiz mais de 2 sessões ao dia.
Até por uma questão de logística, isso é bem complexo, assim, e tu tem que dar um intervalo entre uma sessão e outra, porque tu tem um risco aí de toxicidade pelo oxigênio também, né? Uhum. Então, eu faço quando eu identifico, porque com o tempo tu vai pegando muita experiência também, né? Uhum. Então, assim, quando eu identifico que é um sofrimento que eu preciso fazer 2 sessões ao dia, que o paciente vai realmente se beneficiar de fazer o tratamento 2 vezes ao dia, a gente faz 2 vezes ao dia, senão a gente faz 1 vez ao dia. Mas isso é muito do feeling, assim, da experiência mesmo, porque não tem também nenhum exame que a gente faça para diferenciar o que é sofrimento isquêmico do que é hematoma, que muitas vezes nos confunde Sim. no pós-operatório, né? E às vezes são as 2 coisas associadas. Às vezes tem hematoma e tem sofrimento isquêmico junto. Só para os pacientes saberem, o sofrimento isquêmico é quando o sangue não chega lá na ferida, né? Diferente, por exemplo, de um sofrimento por congestão, que é quando o sangue fica trancado lá e vai se saturando, né? Já tá sem oxigênio e não consegue sair, dá espaço para um sangue novo. Mas a congestão eu considero como um sofrimento isquêmico também, porque entendi. ela acaba gerando um sofrimento isquêmico, né? Sim, no fim Então, das contas é tudo falta de oxigênio. Na verdade, a congestão é que nos confunde mais com hematoma, né? Porque Entendi. fica escuro. Engurgitado, escuro, claro. Exato. O isquêmico, né, arterial, digamos assim. Fica pálido. Branco, isso. Então, e assim, é muito interessante porque o paciente entra na câmara com a lesão escura e o paciente sai da câmara com a lesão clara. Aí aquilo vai escurecendo ao longo do dia. Aí no outro dia a gente faz uma nova sessão. Muitas vezes a gente tira foto antes e imediatamente após a sessão, né? Uhum. Então o paciente entra com a lesão escura e sai com a lesão clara. Até que vai delimitar o que é uma área de necrose, que é a morte tecidual, Aham. e o que é tecido viável, né? Sim. Então, às vezes, a gente consegue ter uma reversão completa daquele sofrimento isquêmico, e às vezes a gente consegue reverter parcialmente, às vezes a gente não consegue reverter nada. Mas isso também está muito associado com o tempo de início do tratamento. Porque quanto mais rápido a gente inicia o tratamento, no momento que se identifica esse sofrimento isquêmico, maior a chance da gente conseguir reverter ele com a oxigenoterapia. A gente também usa outros recursos, Claro. às vezes usa vasodilatador, né? No mundo ideal, e caso os pacientes realmente tivessem a consciência da importância, pode-se dizer que seria bom que todos os pacientes que fazem uma cirurgia de risco de necrose, por exemplo, mamoplastias, mastopexias, já estivessem alinhados com a medicina hiperbárica para começar essa prevenção, né? Exato. Hoje se fala muito em fazer oxigenoterapia pós-operatória de uma forma generalizada, assim, para todos os pacientes da cirurgia plástica, né? Mas isso é um pouco difícil muitas vezes, até porque tem uma questão de logística, assim, do paciente ter que ir até a clínica todos os dias, né? Às vezes eles estão nauseados. E a gente está falando assim, só aproveitando para não esquecer, média de quantos dias, assim, que o paciente, não sei se a gente pode de profilaxia, generalizar. tu diz? Tanto profilaxia quanto tratamento, assim, tem uma noção de quanto tempo o paciente fica com vocês lá frequentando a clínica? Sim. Mas só voltando a essa questão de profilaxia, né? Claro, o paciente ele só vai ter benefício se ele fizer oxigenoterapia no pós-operatório. Mas aquelas pacientes de maior risco, eu acho muito interessante que elas façam de forma profilática. Por exemplo, uma paciente tabagista, uma paciente pós-bariátrica, uma paciente diabética, ou uma paciente que vai fazer uma mastopexia secundária, uma rino secundária, terciária, Olha só. né? Então, eu acabo recebendo bastante pacientes, assim, de maior risco, digamos, né? Entendi. Então, nesses casos, a gente costuma fazer de 3 a 5 sessões pós-operatórias. 5 sessões seria o ideal, mas algumas vezes por questões financeiras ou por questões de logística, às vezes o paciente não é de Porto Alegre, né? Uhum. O cirurgião avalia no 3º dia essa paciente, depois da 3ª sessão, e se ele vê que tá tudo Tá bem, que não tem nenhum sinal, assim, de alerta, a gente interrompe na 3ª sessão. Se a gente vê que tem alguma coisa, daí a gente já vai manter o tratamento. E quando a gente está falando em profilaxia, em evitar,
provavelmente não tem cobertura de convênio, né? Não, daí nesse caso não. E em tratamento, eventualmente os convênios dão cobertura? Como é que Sim. funciona isso, assim? Até para o paciente ter uma ideia, né? Que se ele quiser reduzir o risco dele, ele vai ter um custo que muitas vezes é para lá de justificável, mas em termos desse tratamento acontecer por cobertura de convênio, é só em casos bem específicos, né? A oxigenoterapia ela é regulamentada pela ANS, né? Que é quem regulamenta, digamos, os planos de saúde, Isso. com diretriz de utilização. Então, tem algumas condições que se enquadram para o uso da oxigenoterapia dentro, com cobertura dos convênios, né? Então, complicações geralmente se enquadram, porque deixa de ser uma questão estética e passa a ser uma questão já de saúde. Por mais que às vezes seja uma coisa tranquila, que vai evoluir bem, né? Já é considerado uma questão de saúde, né? Agora, quando a gente tá falando em tratamento profilático, aí os planos não cobrem, porque é uma questão de que tu tá fazendo aquilo pra diminuir os teus riscos, né? Tu não tá com nenhum problema de saúde. Sim, pode ser que mesmo que tu não faça, tu não vai ter nada. Na verdade, tu tá aumentando a tua faixa de segurança, né? Exatamente. Claro que também não substitui a interrupção do tabagismo, por exemplo, né? Falando em interrupção do tabagismo, assim, até quero me atualizar contigo. O que vocês preconizam, assim, onde vocês acham que realmente faz diferença o paciente parar? Porque, claro, não é coisa de uma semana, nem de 15 dias, às vezes nem de mês, às vezes nem de semestre, né? Eu, particularmente, peço pelo menos uns 3 meses, mas a gente sabe que não é o suficiente para o organismo estar limpo, né? Assim, no mínimo 3 meses, né? Mas tem pacientes que interrompem imediatamente antes da cirurgia ou não interrompem, né? E tem pacientes que interromperam 1 ano, 2, e a gente vê lesões típicas de paciente tabagista, né? Durante a cicatrização. Então, olha, o melhor é não começar a fumar, né? Principalmente se tu tem plano na vida de fazer uma cirurgia plástica. E eu falo também para os pacientes, às vezes, assim, aproveita que tu parou agora para fazer a cirurgia e deu, não volta mais, né? Vida nova. Exato. E eu acho que muitas conseguem, né? Sim. Já usam esse momento para se livrar desse vício aí, que é tão prejudicial. Com certeza. É um bom momento mesmo para fazer essa mudança. E quais são as indicações, assim, quando que eu, olhando para a ferida do meu paciente, quando que eu posso dizer para ele, olha, agora é a hora da gente te avaliar com vistas à oxigenoterapia hiperbárica? No momento que tu identifica, a gente pode usar a hiperbárica dentro da plástica basicamente em 2 momentos, assim. Quando tu identifica um sofrimento isquêmico que tu acha que possa ter alguma reversão ainda, né? Que não tem já um tecido ali de necrose definido, né? Então, esse é o momento que a hiperbárica pode ajudar a reverter esse sofrimento isquêmico. E quanto antes a gente iniciar, melhor. Então, sempre é bom que o plástico tenha aí um hiperbarista de plantão, né? Alguém conhecido, assim. Então, em Porto Alegre, a maioria dos cirurgiões plásticos tem o meu celular, né? Mas também não existe um limite de tempo, né? Então, se a paciente, por exemplo, tá lá no 7º dia, a gente sabe que dificilmente a gente vai ter algum ganho de tecido, mas a gente vai acelerar o processo de cicatrização por segunda intenção. Perfeito. Então, essa seria uma indicação, né? Que é o sofrimento isquêmico, e quanto antes a gente iniciar, melhor. E uma segunda indicação, digamos, seria para uma área de necrose ou uma deiscência maior, assim, que a gente associa a oxigenoterapia para acelerar o processo de cicatrização. Que não é obrigatório, né? Então, assim, o mais importante vai ser o manejo local ali, com curativos, né? Com desbridamento, se necessário. Mas a oxigenoterapia entra para potencializar essa cicatrização e ela acelera em torno de 50% o tempo de cicatrização por segunda intenção. Porque a gente está falando aqui de 3 meses, 4 meses. Exatamente. Então, querendo ou não, e passar para 1 mais mês e meio, 2... Quanto mais rápido também é o processo de cicatrização, melhor é o resultado estético que a gente tem da cicatriz, né? Porque a cicatriz, ela fica pior esteticamente por conta do processo arrastado. Exato. Mas, assim, eu sempre falo que não é só tu fazer oxigenoterapia, né? Não adianta eu fazer oxigenoterapia e não ter o cuidado local adequado da lesão.
Então, tem que ser um conjunto importante de que os fatores, pacientes, né? porque daqui a pouco alguém pode estar, sei lá, teve uma necrose, está ouvindo a nossa conversa e, meu Deus, se eu tivesse feito a oxigenoterapia, tudo teria sido diferente. Na verdade, junto com muitas outras coisas, com curativos seriados, com higiene, né, com uma série de cuidados que a gente precisa instituir, é que a gente vai chegar num resultado melhor, mais rápido. A gente quer tempo, a gente quer resultado estético, né? Então, se puder ganhar um pouquinho em cada um desses quesitos, a gente vai estar sendo muito bem sucedido, né? Exato, é uma soma de fatores. Eu sempre falo isso para os pacientes, né? A cicatrização, ela depende de várias coisas. Então, às vezes, eles também, assim, colocam todas as fichas na hiperbárica, né? Sim. Não é um tratamento milagroso, ele é um tratamento científico. Ele tem que ser usado com critérios, né? E ele vem para nos ajudar. Mas hoje, a gente tem um centro de cicatrização. Não é uma clínica de oxigenoterapia. Entendi. Né? Então, a gente tem muitos pacientes, na verdade, a maior parte dos nossos pacientes não faz hiperbárica. Ele faz só curativo conosco, curativo e laser, né? Legal. Então, lesões pequenas, não tem por que a gente fazer oxigenoterapia. Vai evoluir bem, vai evoluir rápido com curativo, com cuidado adequado, né? Sim. Então, na minha consulta, por exemplo, eu avalio todas as questões de cicatrização. Como é que está a alimentação do paciente, como é que está a questão da movimentação dele, até questões ambientais, questões, assim, sociais do paciente, né? Trabalho, filho pequeno, tudo isso Claro. influencia, né? Isso faz total diferença. E aqui a gente está falando uma coisa que normalmente os pacientes evitam muito falar em consulta, né? Porque eles gostam, na verdade eles gostam não, eles têm uma preocupação grande se a cicatriz vai ou não ficar esteticamente ok, mas quando a gente coloca, às vezes, o que seria necessário fazer, né? Tanto repouso quanto a regularização de alguns hábitos, tanto alimentares quanto cessação do tabagismo, regulação de glicemia, e isso é uma coisa a longo prazo. Os pacientes ficam muito contrariados, né? Muitos até se ofendem. Então, quando a gente colocar a medicina hiperbárica e esse preparo, vai ser mais uma escolha que o paciente vai ter que tomar, né? Então, se tu realmente... Os pacientes querem muito investir no resultado, mas esse resultado perpassa pela cicatriz. Então, é obrigatório que tu invista na tua cicatrização. Se tu quer encontrar o teu resultado, cicatrização, ela não tem que ficar renegada a um plano de invisibilidade que só vai vir à tona quando ela der errado, né? Exato. Então, enfim... Um episódio falando sobre cicatriz. E eu acho, assim, Adri, muito interessante, já te falei isso várias vezes, né? Tu abordar essa questão da cirurgia plástica consciente, né? Então, a paciente que vai se submeter a uma cirurgia plástica, ela tem que realmente estar consciente de que ela vai fazer uma cirurgia. Por mais que seja uma cirurgia de menor risco do que quando tu tá fazendo uma cirurgia para tratar uma doença, né? É uma paciente que tá saudável a princípio, que vai se submeter a um procedimento estético. Mas não deixa de ser uma cirurgia, então tem que ter uma organização, um preparo, alinhar expectativas, né? Eu vejo também que tem muita paciente que faz cirurgia plástica com filho pequeno. Sim, coincide bastante esse momento de vida, né? E aí, claro, quer pegar a criança no colo, né? Então, assim, tem que se organizar, ter uma rede de apoio para te ajudar nesse pós-operatório. Eu vejo muito isso, assim, pacientes sozinhas no pós-operatório com criança pequena, né? E aí tudo fica mais difícil. E é um procedimento eletivo, né? Ele não deveria acontecer na base do desespero. Ai, meu Deus, eu não tolero o meu corpo, eu preciso disso para ontem. Porque aí acontecem essas surpresas, né? E a surpresa que mais me surpreende é quando as pacientes se deparam com a cicatriz e elas... Meu Deus, eu tenho uma cicatriz. Em que mundo tu acha que tu vai ser cortado e que ali vai ter uma superfície automaticamente formada, plana, sem nenhum, né, gap ali, enfim, sem nenhum afastamento? Então, assim, é óbvio, mas eu vejo que os pacientes não têm tanto essa noção. Então, sim, temos que falar de cicatriz. Estamos aqui falando sobre problemas de cicatriz. Estamos aqui falando sobre o que pode ser feito para a cicatriz acontecer da melhor forma. E o mais importante, Vanessa, eu e tu estamos aqui falando que apesar de tudo isso, pode ser que não fique legal. Então, o paciente tem que saber.
Ele tem que saber que a gente vai fazer das tripas do coração para que tudo aconteça da melhor forma, mas sim, existe um risco de que não fique. E essa decisão não é minha, não é tua, é do paciente. Exato. Né? Então, tu também não tem como te comprometer, né? Não, eu vou fazer o tratamento, eu vou seguir protocolos, não só com oxigenoterapia hiperbárica, mas com todos os outros recursos que tu tem na tua clínica, né? Para que a cicatrização aconteça rápido e aconteça da melhor forma. Mas mesmo assim, tu não tem como garantir que aquele paciente vai ter a sua cicatriz linda e esteticamente agradável, né? E às vezes isso é um tabu, assim, né? As pessoas não Sim. querem falar sobre isso, né? Não querem, assim, falar que pode acontecer alguma coisa. Claro que nós estamos falando aqui, mas a imensa maioria das cirurgias dá tudo certo, fica super bem, a paciente fica super satisfeita, mas ela sempre vai ter alguma cicatriz, né? Claro. Mas eu tô falando de complicações, isso é um percentual muito pequeno, Sim. né? Mas eu tenho um viés de seleção, porque pra mim chegam as complicações. Eu tenho meses que eu chego a atender 40 complicações, porque é Sim. um número, mas é um número muito grande de cirurgia plástica acontecendo por mês, Uhum. e uma parte ali que complica, muitas delas acabam vindo comigo, Sim. né? E eu não tenho medo de fazer cirurgia plástica. Às vezes tá me vendo? perguntam assim, tá, mas tu vendo essas coisas, tu teria coragem de fazer? Com certeza. Não tenho medo nenhum de fazer cirurgia Sim. plástica. Desde que sigam-se os passos, né? É. Até porque se a gente tem essa consciência e a gente tem alguma complicação, a gente vai tratar. Existe Claro, tratamento, claro. né? E a gente vai buscar o melhor resultado eventualmente, também. tu pode revisitar aquela ferida daqui a um tempo, Exato, né? fazer Não uma do- correção, né? Exato. E eu acho muito interessante quando tu fala que isso é um tabu, porque sim, dizer para um paciente que ele pode ter uma complicação de ferida operatória pode sim fazer com que ele não queira fazer a cirurgia. Assim como de repente para mim e para ti, ok, eu encaro uma complicação de ferida operatória para encontrar meu resultado. Para outra pessoa, pode ser que isso seja o suficiente para a pessoa não fazer. E isso é uma escolha da paciente. Ela deve poder escolher entre correr ou não esse risco versus ela ter ou não um resultado. Né? Então, assim, essa visão de que sim, o paciente pode não querer se operar é libertadora tanto para o cirurgião quanto para o paciente, né? Exatamente, porque o paciente tem que querer aquilo, né? Tem que às querer, vezes até- apesar de, né? Às vezes até uma questão de programação, né? Então, assim, não, eu vou fazer uma cirurgia plástica agora, porque tal dia eu tenho uma viagem, né? E eu preciso estar bem. Mas e se tu não tiver? Isso vai mudar toda a programação tua e muitas vezes da tua família. Exato. Então, quem sabe deixa a cirurgia para depois da viagem. É. Né? Então, eu acho que isso também é importante, uma questão de programação mesmo, né? Isso é muito. O paciente fica muito empoderado quando ele sabe que ele decidiu medindo consequências, né? E isso é o que nós gostaríamos para todos os nossos pacientes. Por isso que a gente está aqui conversando sobre. E assim, falando em cicatrizes disfuncionais, como hipertróficas, queloidianas, a medicina hiperbárica tem ainda algum papel no tratamento desse tipo de ferida? De cicatriz já instalada, cicatriz, né? não, tá? Aham. Por exemplo, assim, um queloide, a hiperbárica não vai tratar isso, né? Mas uma paciente que tem uma tendência a fazer uma cicatriz queloidiana, por exemplo, a gente fazer oxigenoterapia no pós-operatório pode reduzir o risco dela ter uma cicatriz queloidiana, junto com outras técnicas que se utilizam, né? Então, muitas vezes se utiliza a radioterapia, né, no pós-operatório de uma paciente que faz... Vocês na clínica têm algum tratamento para cicatrizes queloidianas ou aí já é... Não. Daí é com mais pra dermatologista, feridas mesmo. ou com cirurgião plástico mesmo, né? Entendi. Mas algumas vezes a gente faz a oxigenoterapia junto com rádio, por exemplo. Entendi. Mas tudo isso Mas, programado assim, com o um cirurgião, paciente né? com tendência a queloide poderia muito bem se beneficiar, então, da profilaxia com oxigenoterapia. Sim. Ó, legal. E claro, assim, a gente tem algumas... A gente não trata cicatrizes, tá? Mas a fase de remodelamento, por exemplo, inicial ali, Uhum. a gente tem alguns protocolos lá na clínica com laser de baixa potência, que ajudam a melhorar o aspecto da cicatriz. Uhum. Aquela cicatriz que já tem ali 1 ano, que já tá instalada, eu não tenho nenhum recurso para usar lá na Entendi. clínica.
né? Aí, geralmente, faz laser de alta frequência, faz infiltração de corticoide, faz outros tipos de tratamento, né? Mas no início, digamos, ali, 2 meses de pós-operatório, a gente usa silicone, laser de baixa potência, né? Então, a gente tem, assim, esse E o acompanhamento. laser, falando assim de outros recursos que a gente não abordou, qual que é o papel do laser em si na cicatrização? O laser, ele ajuda a modular o processo de cicatrização, né? Então, por exemplo, numa cicatrização por segunda intenção, ele ajuda a acelerar o processo de cicatrização. A gente consegue dar mais energia ali para a célula através do uso do laser, né? E na cicatriz já, ele vai ajudar na fase de remodelamento mesmo, né? Dessa cicatriz. Mas são laser de baixa potência, né? Aquelas pistolinhas, assim, a fisioterapia usa bastante, Sim. né? A fisio e a enfermagem usa muito. Sim, o laser veio para ficar, né? Sim. E eu trabalho, assim, na minha equipe tem 3 enfermeiros estomaterapeutas, né? Então, eu não sou sozinha, né? Sim, E imagina. aí, a gente tem toda uma equipe também de técnicos de enfermagem que fazem toda a parte de oxigenoterapia, né? Então, a gente faz realmente um trabalho em equipe, assim, não é uma pessoa só. E, obviamente, junto com o cirurgião plástico, junto com o fisioterapeuta do paciente, né? Às vezes com endócrino, a gente trata alguns casos de pioderma gangrenoso pós-cirurgia plástica. Eu já tratei uns 15 pós-mastopexia. Meu Deus. E aí entra a dermatologia junto. Esse é um quadro dramático, né? Eu nunca tive, e se Deus quiser, eu nunca vou ter. Mas é quando realmente o problema de cicatriz, ele não envolve só a cicatriz, em sim toda a área operada, o que pode ser muito dramático, né? E aí entra a dermatologia, né? Porque aí tem que fazer uso de corticoide, às vezes de algum imunossupressor, né? Então tem um cuidado local muito específico com a lesão também, porque a gente não pode gerar trauma, porque faz patergia, que a gente chama, que é tu gerar um trauma e a lesão ela ampliar, Sim. né? Então, assim, às vezes confunde com uma infecção e aí o cirurgião desbrida porque acha que tá Meu Deus. infectado, daí a lesão amplia. Então, esses são casos, assim, bem delicados que a gente tem que realmente montar uma equipe multidisciplinar para que o paciente tenha a melhor evolução e mais rápida possível também, né? Perfeito. E assim, o que fica assim a critério do paciente? Por exemplo, eu sou um paciente preocupado em cicatrizar bem. O que tu diria para esse paciente? O que ele pode fazer? O que está ao alcance dele? Cuidar todos esses fatores de risco, né? Que são controláveis. Então, assim, obviamente, conversar com o seu cirurgião plástico para ver o que ele pode fazer no pós-operatório. Se manter sempre bem hidratado, ter uma boa alimentação, né? Consumir proteína, que a gente sabe que é muito importante para a cicatrização. Hidratar depois a ferida operatória, né? A cicatriz, manter ela hidratada. Padrão ouro hoje é o uso de silicone em cima da cicatriz, A né? fita? A fita. A loção também, mas fita mesmo. Loção. Eu gosto muito da fita, né? Tem algumas Eu marcas, gosto assim, também. muito boas de fitas. E acho que é isso. E não deixar de fazer, né? Uma cirurgia pensando com medo da cicatriz. Ou, pelo menos, assim, ter a consciência de que vai fazer uma cirurgia, vai ter um resultado estético que almeja, mas vai ter uma cicatriz. Mas a cicatriz, hoje em dia, existem várias formas de se tratar ela também, né? Procedimentos estéticos, até a micropigmentação, que disfarça muito a camuflagem, né? Exato. Que eles falam. Tem coisas muito interessantes aí. Eu acho que a gente, enfim, já está se encaminhando para o nosso encerramento. E é muito importante que o paciente saiba que ele nunca vai poder receber uma garantia de que a cicatrização dele vai ser perfeita. Mas sim, ele precisa saber de que existem uma série de recursos, né? E aqui a gente está falando ao longo de todo esse processo de cicatrização que, como tu bem disseste, é 1 ano, né? Então, existe uma série de recursos para que a cicatriz dele possa melhorar, possa ser camuflada, possa ficar mais discreta e que não atrapalhe, então, essa alegria que a gente quer que ele tenha com o resultado, né? Não sei se tu tem mais alguma mensagem
Mais alguma colocação que tu gostaria de fazer? Não, eu acho que é isso, que o mais importante é o paciente ir para a cirurgia consciente, né? Assim, isso aí. com as expectativas bem alinhadas com o cirurgião, né? Perguntar as dúvidas dele, tirar todas as dúvidas. Às vezes eu vejo que os pacientes têm receio de perguntar para o cirurgião alguma dúvida que ele tem, né? Às vezes procura na internet e aí tem uma informação também não muito adequada. Então, pergunta pro cirurgião, né? Que é a melhor pessoa, é quem tá contigo, é quem, Isso né, aí. tá te dando todo o apoio, assim. Então, acho que esse vínculo do paciente com o cirurgião é super importante, né? E saber que existem, caso aconteça alguma coisa, existem também equipes especializadas em tratar essas complicações, porque o cirurgião, ele não é obrigado a deter todos os recursos para tratar uma complicação, porque ele não vai ter muitas complicações, ele vai ter eventualmente uma complicação, né? Então, Exato. assim, ele não vai ter na clínica dele todo o arsenal terapêutico que eu tenho de curativos, por exemplo, porque vai vencer, né? Ele não vai Claro. usar. Então, assim, existem clínicas, existem equipes que só trabalham com isso. E por só trabalhar com isso, estudam isso, né? Se dedicam a isso e dispõem desse arsenal terapêutico porque tratam um volume muito grande de pacientes. Perfeito. Então, a gente tem lá em Porto Alegre muitos cirurgiões parceiros, assim, que já encaminham para nós e a gente já faz todo esse acompanhamento junto com eles, né? E a paciente fica super satisfeita, porque ela também se sente segura quando tem uma equipe especializada junto com o cirurgião, Claro. né? E eu acho que esse trabalho, essa troca, assim, é benéfica para todo mundo, né? Principalmente para o paciente. Nossa, isso me abriu a mente, sabe? É como se eu pudesse oferecer mais do que eu estou oferecendo para os pacientes, justamente porque, por mais que a oxigenoterapia hiperbárica exista lá desde 95, como tu falou, eu sinto que essa popularização, né, É mais esse recente. mais fácil acesso, e até tu colocar isso para um paciente numa consulta, ó, tu tá preocupado mesmo com a tua cicatriz? Então, de repente, para ti vale a pena a gente já começar com esse recurso, né? Às vezes a gente não tem nenhum recurso para oferecer, mas a partir do momento que ele surge, tu também vai saber para quem oferecer. E assim, acho que eu gostaria de, primeiro, te agradecer muito. Eu não vejo muitas pessoas com quem eu pudesse ter essa conversa, né? Então, eu sinto como se eu estivesse falando, às vezes, pro nada e ter essa reverberação em ti, querendo ou não, me renova em esperanças, assim, de poder levar esse conteúdo para os pacientes. Então, muito obrigada. Tu veio de Porto Alegre e eu só tenho a te agradecer demais. E eu tenho certeza que as pacientes também, né, vão se sentir agradecidas por ter esse conhecimento. E como, de repente, uma mensagem dessa nossa conversa, trazer que a cicatriz tem que deixar de ser um tabu. A partir do momento que a gente olhar para ela, a gente vai conseguir melhorar, entender, saber quando que isso é preocupante, quais recursos a gente vai ter e em que momento. Então, só por isso, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Adri. Foi um prazer vir até aqui, estar contigo, né? Te reencontrar depois de tantos anos. Essa é a parte boa. E a Adri continua a mesma, né? Maravilhosa, querida. Muito obrigada. Muito E continue esse teu obrigada, trabalho que eu acho lindo, lindo, lindo. Ai, Acho que amei. beneficia, assim, muitos pacientes. Isso aí, graças a pessoas como você, a gente consegue seguir adiante. Brigadão. Obrigada para quem nos assistiu. Se tiver dúvidas, escreve aí embaixo. Tem algum amigo, algum conhecido que vai se beneficiar desse conteúdo? Compartilha, nos ajuda muito. Obrigada, pacientes. Obrigada, Vanessa. Obrigada, meninos. E até a próxima.